Olá pessoal, tudo bem? Tô eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. E hoje eu vou contar a minha experiência com o Workaway. Sim, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o Workaway, mas é uma forma de se fazer intercâmbio também. Na verdade, se trata muito mais de um intercâmbio cultural. Basicamente, não é um intercâmbio para você ganhar dinheiro, né? Como, por exemplo, o intercâmbio de au pair que você faz, recebe um salário, ou um intercâmbio, às vezes, focado mais nos estudos. Não, é, assim, prioritariamente um intercâmbio cultural e muito bacana. E eu vim aqui contar minha experiência para vocês e tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E aí, falando um pouquinho sobre isso, é o seguinte, no começo de 2020, eu ia vir para a Itália para poder fazer minha cidadania italiana, que já moravam aqui, e queria retornar à França, porque eu morei na França há 9 anos atrás, em Paris, Picardie, Paris. Depois eu conto para vocês sobre isso no outro vídeo, essa experiência. Mas fui morar, queria fazer outra vez uma viagem à França. E nessa primeira vez que eu morei na França, na verdade, não foi uma experiência tão boa. Então, depois disso eu nunca mais voltei, vim à Europa outra vez, mas nunca tinha voltado na França. Eu queria tirar essa má impressão que ficou. E queria dar aquela alavancada no meu francês de novo, enfim, né? E aí eu conheci o intercâmbio, a forma de fazer intercâmbio, o Workaway. Me inscrevi no site, paguei, depois eu também posso falar para vocês certinho como que faz para poder fazer, mas já vai pesquisando também, eu posso deixar o link na descrição para vocês verem também como é. Mas me inscrevi e durante 1-2 meses eu fui procurando determinadas famílias que poderiam me receber. Esse tipo de intercâmbio ele não é pago. Na verdade, você entra, faz o seu perfil e entra em contato com as famílias do lugar que você gostaria de ficar e tal. Eu tinha pensado inicialmente em Paris, mas depois eu pensei, não, eu vou para outro lugar, vou de acordo com a família que me aceitar e vamos ver como é, uma coisa que eu gosto. E assim, esse intercâmbio, você troca hospedagem e alimentação por horas de trabalho, 4-5 horas de trabalho. Geralmente não passa das 5 e você tem o final de semana livre. E aí você pode contribuir com o que você sabe. Na descrição do seu perfil, você vai colocar coisas que você sabe fazer. Por exemplo, eu sei cozinhar, eu sei cuidar de uma horta, eu sei cuidar de criança, eu sei dar aula de inglês ou dar aula de espanhol, eu posso ajudar na construção da casa, na pintura da casa. Você pode colocar ali todas as suas habilidades. E geralmente as pessoas, as famílias que estão inscritas, né, que estão procurando o Workaway para recebê-los, geralmente eles usam bastante essa ferramenta, né? Do que você pode fazer e, enfim, e as famílias que buscam os Workaway, geralmente elas buscam para fazer muitos serviços, às vezes tem para cuidar de criança também, mas muitos serviços para cuidar de horta, para cuidar de jardim ou para ajudar na construção, tem de tudo na verdade, gente, vocês podem procurar que vocês vão achar, muito bacana. Mas enfim, eu me inscrevi, coloquei lá que, enfim, eu poderia ajudar na construção de uma horta, eu poderia ajudar no serviço da casa, se tivesse alguma criança também poderia ser. E acabou que eu entrei em contato com algumas famílias, algumas não puderam me receber na data que eu queria ir, porque tem determinadas datas. Também no site do Workaway fica o calendáriozinho que vocês podem estar vendo certinho. Outras, eu achei que não era um lugar muito legal, não era muito bom, porque eu sou professora de espanhol e eu trabalho online. Então, eu também teria que trabalhar, então eu informei isso para as famílias, né, depois que a gente começava a manter uma conversa, e às vezes uma não aceitava, não era possível, porque eu trabalho na parte da noite aqui na Europa, que seria o horário do Brasil. Enfim, teve alguns super bacanas, assim, que deixaram as portas abertas para eu ir uma outra vez. Geralmente as pessoas são bastante receptivas também. E geralmente é pra você ficar no período ou de 15 dias a um mês, que as famílias pedem, né? No mínimo, eu sei que é 2 semanas. A maioria das famílias pedem para você ficar pelo menos 2 semanas. Então, eu consegui uma família, né, falar com uma família que eu gostei bastante, que era em Toulouse, mais precisamente em Cahors, que era mais ou menos a 1h30 para dentro de Toulouse, sabe? Mais no interior de Toulouse. Eu nunca tinha ouvido falar de Cahors, pesquisei assim na internet e falei, é bem longe do centro. Mas vamos nessa, eu só vou ficar 2 semanas e é isso aí, porque a ideia era ficar 2 a 3 semanas, na verdade, em março, e de lá eu já ia pegar
o avião ia vir para a Itália para chegar por Milão para poder fazer o meu processo de cidadania, que estava totalmente pago já. Enfim, eu tive conversas com essa família, primeiro, na verdade, com o pai da família, que era quem conversava com voluntários, né, que ali também, como se fosse um programa de voluntariado. E ele super simpático e tal, pode vir. Aí eu falei para ele a data que eu tava pensando e fiz minha viagem em janeiro. Em fevereiro também eu fui pra Espanha, depois, eu cheguei no final de janeiro, fui a Paris, depois eu fiquei viajando na Espanha, passei em Portugal e cheguei na França novamente, né? Fui a Paris de novo, peguei um trem, fui até a Toulouse e assim, gente, eu tava completamente perdida, eu só sabia que tinha que chegar em Toulouse e pegar um trem pra Cahors. E eu vi na internet, mas assim, sabia que era longe dali, mas não fazia ideia do que me esperava. Eu lembro que eu cheguei à noite e eles foram me buscar na estação de trem de Cahors. Aí me cumprimentaram, né? Foi super bacana. Foi o pai da família e foi um outro voluntário que estava lá, o Santi, que eu gosto muito dele, a gente tem contato até hoje. E ele é argentino e ele estava lá já há um mês e ele estava pronto para ir embora e eu ia chegar. Enfim, foram me buscar, a gente foi conversando, foi super legal. Cheguei na casa, gente, no meio do nada. O supermercado mais próximo da casa é a 30 minutos de distância de carro, para vocês terem noção. Mas assim, é uma área extremamente verde. As pessoas que vivem ali, viveram ali desde sempre. Algumas têm casa em Toulouse, né? Moram em Toulouse, mas passam os fins de semana lá. É uma comunidade pequena, uma vila pequena, né? Uma cidade pequena. Tem bastante animais, bastante criação de gado, de ovelha, assim, muito bacana, muito bacana. As pessoas ali realmente elas vivem da natureza. E de certa forma era uma coisa que eu estava buscando também, porque eu nunca tinha tido essa experiência especificamente de intercâmbio. Então eu cheguei lá de noite, estava super frio, era inverno ainda, era março, mas lá especificamente faz mais frio. E Cahors é uma cidade medieval, é linda a cidade, mas não tem praticamente nada, assim. Tem as casas e tudo que você quer fazer, você tem que ir lá pro centro de Cahors, porque, beleza, eu morava, na verdade, em Cahors, né, na cidade, só que na vila de Saint-Sernin, que é bem longe do centro, né, 30, 40 minutos do centro. E cheguei lá, falei com a mãe da família, né, com o pai, com as filhas, conheci elas, tinha um cachorro, a casa era bem grande, 3 andares, o terreno deles, se eu não me engano, era 65 hectares, eles têm 65 hectares, assim, era bem grande, então bastante natureza, muita árvore, tinha piscina, só que tava frio, então não era o caso, né? E logo no dia que eu cheguei, na verdade, um pouquinho antes de eu chegar lá, eu já tava passando mal no trem, que eu tenho um pouco disso, gente. Saibam que se vocês vão fazer uma mudança também, pode ser super comum você se sentir mal por ansiedade, sabe? Na verdade, tava tendo meio que uma crise de pânico. Eu não conseguia respirar muito bem, eu me sentia mal. E quando eu cheguei lá, tive um pouco de diarreia também, sabe? Aquele misto. E eu sabia que era por causa daquilo, porque eu já tinha sentido a mesma coisa no meu intercâmbio em Dublin, no meu intercâmbio no México, a mesma sensação. E eles foram super atenciosos comigo. Eu tava com um pouco de receio, com um pouco de medo. Eu falei, meu Deus, vou ficar 3 semanas aqui trancada. Trancada assim, porque não tem carro, eu não tinha um carro para poder sair em outro lugar. E realmente é uma região muito afastada, porque geralmente quando a pessoa vai fazer o Workaway, ela faz também para poder sair, conhecer a cidade, né? Mas quando a cidade não tem um meio de transporte assim bom, porque lá não passava, tudo dependia de carro, então você acaba ficando no mesmo lugar. Enfim, no outro dia eles conversaram comigo, foram super simpáticos, me mostraram como funcionava a casa. Me chamaram lá para conhecer a área da horta que a gente ia fazer. Tinha o Santi, né, que era o argentino que estava lá. Então, como eu falo bem espanhol também, sou professora, então era muito agradável conversar com ele. Super legal. É uma família, assim, que gosta de receber pessoas.
sempre tinha muita gente na casa deles, muito aberta, por exemplo, eles falavam para eu cozinhar para eles e eles comiam tudo, porque geralmente francês, europeu, assim, é um pouco mais chato para comer comidas tão diferentes, né, de modo geral, gente, não é todo mundo. E foi muito legal, assim, eles me davam muita liberdade. Só que aí o que aconteceu? Passou 4 dias, se eu não me engano, anunciaram que França ia entrar em lockdown. A Europa estava entrando em lockdown. Foi logo no ano de 2020, né? Março de 2020. Ia fechar tudo. E eu tinha que decidir se eu voltava para Paris ou para poder tentar entrar na Itália, só que a probabilidade de entrar na Itália era muito pequena, porque até então eu só estava com passaporte brasileiro, então não ia conseguir entrar na Itália depois. Ou o que eu ia fazer. E eles foram, assim, maravilhosos comigo. Falaram, olha, Natália, você pode ficar aqui o tempo que você precisar e depois você entra na Itália. Você pega, né, quando abrir de novo, mas até então a gente achou que ia ser 15 dias, como todo mundo estava achando. 15 dias, 20 dias, sei lá, pouco tempo. E eu fiquei um pouco insegura, porque eu falei... Meu Deus, sim, porque eu já tava pensando, se isso aqui dura mais tempo, como que eu vou entrar? Mas, gente, no fim das contas, foi a melhor escolha que eu fiz, porque acabou que eu fiquei quase 4 meses na casa deles. Foi eu e o Santi, na verdade, porque o Santi não conseguiu voltar pra Argentina, as fronteiras fecharam e a gente ficou lá, preso. Não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. E se eu tivesse voltado para Paris, eu estaria presa em Paris, porque eu não ia conseguir entrar na Itália. Ia estar gastando dinheiro com Airbnb, sei lá como que eu ia fazer, porque eu ia ter que pagar. E eu fiquei muito preocupada, porque eu tinha escolhido ficar 3 semanas no máximo por conta do meu trabalho, né? Porque eu começo a trabalhar geralmente 7, 8 horas da noite aqui na Europa, que no Brasil é um pouco mais cedo, e termino geralmente 1, 2 horas da manhã. E eu sabia que no outro dia eu ia estar muito cansada, né? E geralmente eu ia ter que, né, trabalhar no horário deles, na hora que eles precisam. Mas eles foram maravilhosos, eles sempre entenderam. Às vezes eu levantava mais cedo, assim, óbvio, né, para poder ir lá ajudar na horta, para poder arrumar a casa. Eles olhavam pra minha cara, tipo assim, Nath, você tá cansada, volta e vai dormir, porque eu dormia muito tarde, eu não podia deixar o meu trabalho, principalmente porque eu não sabia quando que a pandemia ia acabar, então não podia falar assim, ai, gente, me dá 2 semanas, 1 mês e depois eu volto. Não, acabou que eu fiquei lá quase 4 meses. E às vezes eles levavam comida, eles faziam uma comida na hora do jantar, que geralmente eu não jantava com eles porque eu estava trabalhando, e eles levavam a comida pra mim no quarto, assim, várias vezes isso aconteceu, uma super demonstração de carinho. E, gente, foi assim, acho que de intercâmbio foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, assim. Foi uma fase muito pesada por causa da pandemia, aquela incerteza. Eu precisava, estava tudo pago na Itália, assessoria e tudo mais, para poder chegar aqui e fazer cidadania. E eu não sabia quando eu ia conseguir entrar, né? Mas acabou que foi o melhor lugar que eu poderia estar. Eles me trataram como se eu fosse a sobrinha deles, sabe? Uma sobrinha querida. E eles são meus amigos até hoje, eles sempre me ligam, sempre falam comigo. Agora no meio desse ano de 2021, eu fui pra lá com meu namorado, eles são pessoas assim maravilhosas, sabe aquele povo festeiro que gosta de festa, que gosta de gente. Quando chega um Workaway novo lá, eles ligam pra mim, Nath, esse aqui é um novo Workaway, pra gente poder interagir, porque geralmente eles gostam que as pessoas voltem lá na casa deles, né? E tanto eu como o Santi, como outros Workaways que acabaram virando amigos. Então, agora em julho a gente foi lá outra vez, que eu ia fazer uma outra viagem na França, mas passei lá, fiz questão. Ficamos 1 semana, eu e meu namorado, lá na casa deles, com outros Workaways também. Avec, c'était qui? Agnès? Non, pas Agnès.
Non, avec Santi. Il y avait Santi Avec toi, avec ta mère. É, e Lohus. Je sais plus comment il s'appelle. Da Bélgica e tal. E foi maravilhoso, foi muito bom. Há pouco tempo ele me ligou também para passar um ano novo lá com eles de novo, porque o Santi ia voltar, né? O voluntário da Argentina. Chegou um novo de Portugal lá. Eles são uma família que recebe muitos voluntários, são muito abertos. Então, realmente, o Workaway é uma experiência que eu recomendo. Acho que tem que tomar determinados cuidados e tem que ir preparado. Eu fui preparada, de certa forma, financeiramente, porque também tinha o meu trabalho. Eu acho interessante você levar uma grana, porque você não sabe como vai ser, né, a família. Mas eu acho que se você pesquisar direitinho, conversar com a família, você pode ter uma experiência incrível. Não vai gastar muito dinheiro, na verdade você vai gastar para ir e talvez para se manter, sair lá, mas eles, por exemplo, iam no mercado, Nath, o que você quer comer? O que você quer cozinhar? Você quer cozinhar essa semana? Fala pra gente que a gente vai comprar. E comprava, sabe? Aquele povo que não é mão de vaca, que queria comer as coisas diferentes, queria saber o que você sabe fazer. Assim, eles são minha família na França, assim, eu sou completamente grata a eles por tudo que eles fizeram, são meus amigos, vão ser meus amigos pro resto da vida, eu quero muito bem, e é isso, gente, assim, é uma história feliz de um intercâmbio. Eu tenho outras experiências com intercâmbio que eu também vou contar aqui, então fiquem de olho, mas se você não tem muita grana para investir e ainda não conhece o Workaway, então vai procurar porque vale a pena. Ele é um intercâmbio pago, você paga, acho que é $40 por pessoa. Eu tinha pagado $40, mas eu vou fazer um outro vídeo informando melhor sobre isso. E vale muito a pena e vocês vão gostar. Gostei muito de contar essa história. Em breve eu vou voltar lá, vou gravar um vídeo também para vocês da cidade, para vocês verem como que funciona, porque Cahors é uma cidade lindíssima e a gente visitou, ele também saía com a gente, né, depois que saiu um pouco do lockdown, para conhecer outros lugares. Então, ó, vale muito a pena. Um beijo e a gente se vê então.